Muito bem, então estamos aí em mais um encontro do grupo aí, do grupo de partilhas desse processo de despertar da consciência. É um processo que vem acontecendo com muita gente, de todas as idades, como está aí, né, o Cipriano para comprovar. O meu também eu comecei cedo, eu tinha acho que uns 28 anos. Na minha geração é relativamente cedo, né? Mas eu sei que essa geração nova aí tá vindo e tá acontecendo despertares com uma meninada assim de 20 e poucos anos, já estão falando sobre despertar. Então, isso é muito bonito de ver. E essa informação, né, sobre o processo do despertar, que antes era restrita, era muito restrita a pequenos grupos, a lugares, filosofias, doutrinas, religiões, né? Somente os mestres mais avançados passavam essa informação, né? Para poucos discípulos. Algumas décadas atrás era assim. Aí, com o advento da internet, os próprios mestres começaram a, né, trazer os seus ensinamentos e se espalhou bastante, né? Para mim foi muito importante também a internet na época do meu processo. Eu não tinha acesso a nenhum, né? Eu não conhecia nenhum ser que tivesse atravessado, feito essa travessia, né? Do ego à consciência. E foi graças à internet que eu comecei a conectar com esses mestres, de ouvir o ensinamento direto desses caras, né? Foi aí que meu processo acelerou muito, né? Ainda eu tive a sorte de poder encontrar um irmão de caminhada na minha cidade, que também estava vivendo, né, esse processo, e que aí poder conversar com alguém que já está vivendo o processo é uma benção, porque a maioria das pessoas passam esse processo de forma muito solitária, muito confusa, com muito estresse e muito sofrimento que poderia ser aliviado com uma simples mudança de perspectiva. Então, é simples a coisa, é uma mudança de perspectiva, uma lembrança, um reconhecimento e tu muda a tua perspectiva e muitos dos sofrimentos que a gente cria na nossa vida seriam desengatilhados de uma hora para outra. Então, esse processo de despertar é muito importante para a nossa civilização, para a humanidade como um todo. É um próximo passo evolutivo da nossa própria espécie vivendo nesse planeta. E, enfim, eu sinto como algo muito relevante, né? E por isso sigo aqui falando sobre isso, toda oportunidade que eu tenho. E incentivando, né, os buscadores que estão muitas vezes há muito tempo nessa jornada, mas não conseguem cessar a busca. Ficam buscando por 10, 20, 30, 40 anos sem encontrar um ponto final que seria o encontro com a verdade, né? É onde a busca cessa, se realiza o encontro. Então, a gente encontra aquilo que a gente esteve buscando durante muito tempo. Então, essa é a travessia, né? Essa travessia é extremamente importante para todos nós, porque quando uma lâmpada de consciência se acende, ela começa a iluminar várias em volta. Porque esse vislumbre de consciência, quando vem para alguém, vem uma palavra de sabedoria, vem uma palavra de verdade, vem um acolhimento de coração, uma compaixão, uma paz interior é compartilhada, um amor, esse coração amoroso que faz bem, né, para a sociedade é compartilhado. E isso traz luz para o mundo. Enfim, me empolguei aqui. Mas foi o que tivemos para o momento até então. Então vamos aí ao nosso encontro, ao tema, né, do nosso encontro de hoje.
Obviamente, tudo converge para esse lugar de consciência, né? Mas hoje aqui o tema é os quatro caminhos milenares e o despertar contemporâneo. Então a gente sabe aí que muitos tradições reconhecidas mundialmente, né, sempre falaram disso. Mestres antigos sempre falaram disso. Filosofias, doutrinas, religiões de todas as épocas, em todas as civilizações, sempre convergiam para um mesmo ponto. Então, o que sempre houve foi apenas linguagens diferentes, de acordo com a cultura da época, cultura da região, né? Linguagens para tentar traduzir o intraduzível, tentar conhecer o incognoscível, que é a consciência, tendo um nome religioso como Deus, né? Então, a gente vai falar aqui de onde é que surgiu, né, o tema desse encontro. Foi uma pessoa que postou no grupo sobre o livro Bhagavad Gita, né? Que é um livro muito antigo, né, da civilização hindu. Acho que era 300, eu nem me lembro quantos antes de Cristo, né? 3.000 anos antes de Cristo, sei lá quanto. Eu não sou estudioso do assunto. Eu não sou estudioso, na verdade, de nenhuma coisa eu me aprofundei demais. Nem budismo, nem cristianismo, nem taoísmo, nem hinduísmo, nem nada. Eu sou daqueles que vai bebendo um pouquinho de cada coisa e entendendo a conexão entre elas, né? Eu sou desse perfil, assim, né? Então, nunca me aprofundei muito em nenhuma religião, filosofia, doutrina. Mas entendo para onde todas apontam. E para mim isso já acomoda, né? Já me serve. Então, então uma pessoa postou no grupo sobre o livro, eh, e aí tinha ali caminhos, né? Então eu fui dar uma olhada. Quando eu vi todos os caminhos têm conexão direto com consciência, né? Então, aí eu fiz uma relação breve, assim, desses caminhos com o processo do despertar que a gente vê hoje em dia acontecendo, né, de uma forma natural para muitas pessoas, né, porque é um próximo passo evolutivo da nossa espécie. Então, não precisa ser necessariamente algo místico, religioso, né? Isso pode vir a acontecer, é uma das possibilidades, mas não é a única que acontece esse processo do despertar. Muitas vezes esse processo do despertar acontece até com ateus, pessoas que não acreditam em nada além, né, do que pode ser visto, né, pelos cinco sentidos. Então, mas o despertar acontece lá também, entende? Então não depende da crença da pessoa. Despertar é um processo biológico nosso, como o próprio ser humano. Aí, e todas as nuances sutis, né? Biológico, energético, mental, espiritual, e ascensional, e quântico, estelar, galáctico, e por aí vai. Tudo, tudo, tudo. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela e vamos conversar sobre esse assunto aí, esses quatro caminhos milenares. Muito bem. Vamos ver. Então, quatro caminhos milenares e o despertar contemporâneo. Então, uma foto ali uma imagem, né, de um menino. Tá aí o Cipriano, ó, para honrar aí a galera jovem. E um a um, né, que vem do hinduísmo, que representa aí esse caminho milenar. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui a tela. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre aí o Bhagavad Gita.
Então, aqui, deixa eu tirar aqui. Aí. Então, o Bhagavad Gita é um dos textos mais profundos da tradição espiritual hindu e da humanidade. Ele se passa em um campo de batalha, onde Arjuna, um guerreiro dividido entre o dever e a dúvida, é guiado por Krishna, símbolo do divino, para atravessar não apenas a guerra externa, mas o conflito interno entre ego e a alma. A alma aqui pode ser lida como consciência também. Então, Krishna, né, representava o mesmo lance que Buda representava, o mesmo lance que Cristo representava, né? Então, é esse lugar de um ser plenamente realizado e iluminado em unidade com a fonte, unidade com o Pai, né? Então, ele traz os atributos divinos, ele traz o céu para a terra, né? E aí ele tá, isso tem uma coisa muito interessante nessa história do Bhagavad Gita. Então, é essa batalha ah, que esse guerreiro, né, que representa todos nós, está travando. E olha que interessante, essa batalha, ela é contra seus próprios familiares. Isso deixa o Arjuna muito incomodado. Mas espera aí, como assim eu vou? Tem meus primos, meus irmãos estão do lado de lá, como é que eu vou entrar em um campo de batalha contra eles? E Krishna diz: só faça o que tem que ser feito. Enfim, estou sintetizando alguma coisa. Mas os familiares dele significa tudo aquilo que nos é familiar, nosso senso de eu familiar, nossa história, nossos medos, nossos dramas, nossas alegrias, nossos sonhos, toda a estrutura do ego. É tudo isso é que nos é familiar. Então, nós, como em unidade com o divino, precisamos travar uma batalha contra o ego, contra essa estrutura que nos é familiar. Muito significativo isso. Então, o livro, né, vai relatar aí várias nuances. E aí tem os caminhos, né? Os caminhos. Opa, passei pro lado errado. Os quatro caminhos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, deixa eu dar um destaque. Isso. Um por vez. Então, nós temos o caminho do autoconhecimento. Então, a gente deve entrar nessa batalha pelo viés do autoconhecimento. Dá para se dizer que é o Raja Yoga, é um caminho de interiorização, é um caminho de meditação, é um caminho de ir em direção ao reconhecimento de que nós somos algo além do ego, além da mente. Depois eu vou aprofundar em cada um deles, tá? O segundo caminho é ação com desapego, Karma Yoga. Então, esse caminho é para nos ajudar a agir no mundo sem nos prender, né? Ou sem nos perder nos resultados. Então, eu lembro que minha avó dizia, fazer o bem sem olhar a quem. Então, aqui é uma ação desapegada dos frutos, porque não tem um ego ali reivindicando o fazedor da ação. Discernimento, Jnana Yoga. Então, esse é um caminho para a gente poder ver o real além das aparências. Então, aqui é a espada flamejante de São Miguel, que corta as ilusões. Corta as ilusões, com a espada da verdade, né? E, por último, o quarto caminho, temos a devoção, que é o Bhakti Yoga. Então, é um caminho para a gente abrir o coração a um mistério maior que nos atravessa.
Aqui, então, é essa rendição, né? A rendição ao mistério, a aquilo que a gente não pode ver, não pode tocar, não tem como pegar, não existe prova nenhuma sobre isso. Mas chega momentos na nossa vida que a gente tem que se entregar. E é essa entrega, né? A devoção. Então, são quatro caminhos, diferentes e todos levam para esse lugar de consciência, porque todos eles têm a ver em tocar esse nosso centro consciente, essa presença consciente, silenciosa, e estar no mundo a partir desse lugar. Então, estando no mundo a partir desse lugar de consciência, a gente transita por esses caminhos de uma forma sem esforço, sem esforço, de forma natural. Mas, claro, para isso, tudo é um processo de amadurecimento, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui do primeiro caminho, autoconhecimento. Então, o primeiro vislumbre é perceber que eu não sou apenas corpo, mente e os papéis que eu represento no mundo. Então, sabe, todo mundo já deve ter tido aquelas experiências assim, em algum momento de oração ou meditação, que tu estava fazendo, algum momento que tu ficou quieto em silêncio. Tem um momento que a gente se dá conta de que o fluxo dos pensamentos estão passando, mas eu não estou preso neles. É uma percepção sutil, mas quando tu percebe isso, tu te sente distanciado, é como se tu criasse um espaço entre os pensamentos e aquilo que tu é. Todo mundo já teve essa experiência, talvez mais intensas ou menos intensas, mas todo mundo conhece isso, essa experiência. Ou, às vezes, num momento de uma emoção intensa que vem, em algum momento cai a ficha de que, não, peraí, essas emoções passam por mim, mas eu permaneço aqui. É esse eu que também que observo quando, às vezes, quando a gente olha para a nossa história de vida, a gente olha para o nosso passado e a gente entende que, tá, peraí, mas eu mudei muitas coisas, mas tem algo em mim que continua o mesmo. Eu, o que eu chamo de eu, segue. Um eu mais primordial, que não está vinculado às transformações que ocorreram na nossa vida. Tem um senso de eu que é separado do próprio desenvolvimento humano. Talvez tu já tenha tido algum vislumbre dessa experiência, desse lugar. Então, aqui eu estou começando a me conhecer como algo além da mente, além das emoções, além da estrutura dos papéis que eu exerço no mundo, né? Profissional, pai, mãe, filho, esposo, marido. Então, eu estou me conhecendo como algo além. Eu começo a desgrudar do ego. E começa então a nascer essa pergunta viva, essa questão fundamental, né? Quem sou eu além das minhas histórias? Então, quando a pessoa chega nessa pergunta aqui, aqui começa uma jornada. Quando tu começa a te questionar, tá, mas quem sou eu afinal? E tem algo muito relevante. E então, esse é o solo aí inicial do despertar, a consciência que observa tudo sem ser nada disso. Então, isso que nunca muda, que permanece o mesmo, que está sempre aí, que é uma constante, que é confiável, que é fiel, né? A gente ouve falar, Deus é fiel. É essa fiel porque está sempre aqui, sempre presente, sempre te amando incondicionalmente, né? Deus te ama. Essa consciência olha com olhos amorosos
pro ego essa pessoa aqui, né? E o ponto de atenção é o seguinte: muitos param aqui como insight mental, mas sem ancorar no corpo e na vida cotidiana. Então, eu tive uma experiência, né? Tal, 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 mas tem algo na pessoa que foge disso. E é o próprio ego, né? O próprio ego foge do autoconhecimento. Então, para tu entrar numa jornada de autoconhecimento, tu precisa de muita humildade. Tu vai precisar de humildade. A pessoa que está em busca de conhecer a si mesma é uma pessoa humilde, porque ela está disposta a olhar para suas sombras, para os seus pontos cegos, para as suas cacacas, né? Para as coisas que precisam ser curadas. E isso demanda muita humildade. E não é fácil, a gente tem que passar por cima de muito orgulho, né? Para poder se conhecer. E não é todo mundo que está disposto a isso, né? Porque dói. Então, muitos param por aqui, né? Muito bem. Vamos ao segundo caminho. Destaque. Ah, claro, agora sim. Ação com desapego. Agir no mundo, né? Sem estar apegado aos resultados. Então, após reconhecer o ser, surge o desafio. Agir no mundo sem grudar no resultado. Então, sempre quando a gente age no mundo a partir do ego, a gente está agindo a partir de duas forças básicas: medo e desejo. Pega isso aí, ó. Medo e desejo. Se eu tô com medo ou com desejo, tudo que eu fizer, eu vou estar buscando algum resultado. Entende? Então, se eu estou agindo a partir do medo, significa eu não quero que alguma coisa aconteça. Então, eu idealizo que aquela coisa não deva acontecer. Então, eu estou fazendo as minhas decisões, minhas coisas no mundo, tentando obter o resultado que é aquela coisa não acontecer. Entende? Então, eu estou em busca de um resultado, que é manter a coisa como está e não acontecer aquela coisa que eu tenho medo. Então, eu já estou apegado no resultado. Se eu estou com desejo, é evidente. Eu estou com desejo de obter tal coisa, eu já quero pegar o resultado ali na frente, né? Eu estou fazendo porque eu quero o resultado. Eu estou com desejo daquilo, né? Então, vê que a gente opera no mundo direto com isso, a todo momento. É isso que a gente fala. A gente passa a maior parte do tempo identificado totalmente com o ego, agindo no mundo a partir de medo e desejo. O tempo todo, todo dia. É louco essa prisão. É a prisão invisível. Então, quando eu começo a trazer consciência, medo, o medo some. E futuro some também. Passado e futuro some. Então, se passado e futuro somem, não há nada a temer e não há nada a desejar. O presente é o suficiente. A partir desse presente suficiente, com o coração tranquilo, em paz, sereno, completo em si mesmo, eu ajo no mundo. E aqui não tem nenhum resultado a colher, porque o que importa é a ação em si e não o que vai vir depois dela. Porque eu estou tão presente para a ação que eu me desapeguei do resultado. Entende? Então, era isso que esse caminho queria dizer lá, não sei quantos mil anos antes de Cristo.
Fazer o que é certo, com integridade, mas sem transformar o resultado em identidade. Fazer o que é certo, aquilo que tu sente que é verdadeiro e certo para aquele momento. Ou seja, estar inteiro com aquilo, né? Em todo o teu ser, tu faz aquilo sem dúvida de que aquilo é o melhor a que ser feito naquele momento. Tá presente, inteiro para aquela ação. E aqui tu não te preocupa com transformar o resultado em identidade. Ou significa o quê? Eu vou ser a pessoa boa que fez a ação. Sabe aquele lugar onde a gente faz uma caridade para alguém, mas tem um fundo ali na gente que está tentando barganhar com Deus? Todo mundo já fez isso. Não vem dizer que não. Todo mundo já ajudou assim alguém, né? Pensando, assim, eu vou fazer porque vai ser bom, Deus vai me recompensar, né? Por mais que isso não venha em palavras, mas é porque o ego faz isso, é a natureza do ego fazer isso, entende? E todo mundo conhece o ego, todo mundo tem ego, entende? Não é vergonha para ninguém. Então eu vou me transformar na pessoa boa, aquela, né? Que eu imagino, né? E sendo uma pessoa boa, Deus me compensa, né? Então o Karma Yoga purifica a ação e revela o ego sutil que quer controlar, agradar, vencer, provar, né? Então, esse caminho, né, da ação com desapego, desapegado, que é na verdade uma ação consciente, né? É uma ação através da consciência, né, e não do ego, né? Então, purifica a ação. A ação se torna livre de karma, porque está vindo da consciência. Enquanto eu estiver operando pelo karma, eu estou criando karma. Enquanto eu estou operando pelo ego, eu estou criando karma. Então, agir pela consciência é o tal queimar karma, entende? Ou seja, deixar de criar karma. Então, o ponto de atenção é o seguinte: o buscador muitas vezes espiritualiza o fazer. Estou fazendo para evoluir. O desapego real é entregar tudo, inclusive a própria evolução. Eita, é um desapego, né? Tipo assim, tá tudo bem, eu posso nem evoluir mais, mas eu vou fazer por fazer. Não tô não querendo nem evoluir. Tô desapegado. É uma profundidade de ser isso, né? É um caminho muito profundo esse, né? Demanda a esses seres assim que muita compaixão, né? Seres de muita compaixão, né? Aqui precisa um abandono total de si mesmo. É que nem aquela oração, né? Não me lembro de quem, que diz: Pai, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu, eu, nada, não sou nada. Eu só quero ser um instrumento teu, um instrumento transparente de vossa paz, né? Então aqui o ego saiu do jogo e ficou apenas Deus em mim, né? Deus agindo em mim, né? Totalmente presente no aqui e agora, entregue para a experiência, né? Daqui brota compaixão, daqui brota paz, daqui brota liberdade, né? Muito bom. Terceiro caminho, discernimento, Jnana Yoga. Discernir é reconhecer que a mente cria histórias, mas a verdade não está nas histórias. Então, esse, essa capacidade da gente
Tem de discernir o que que é real, o que que é verdadeiro. Então, muito dos processos que a gente vive o dia inteiro é a experiência de estar com a atenção totalmente fixada nos pensamentos, né? Então, a gente vive nosso cotidiano dessa forma, com a atenção praticamente 100% do tempo fixada nos pensamentos, as histórias que estão rodando na cabeça. Então, quando a gente faz uma prática, né, quando a gente acessa alguma informação que conduz a atenção para dentro, né? Para dentro aí eu digo para o momento presente, né? E aí, desse lugar, quando tu vê que os pensamentos começam a cessar, é aí que tu percebe que tu estava presa naquele mundo de pensamentos. É tipo a mesma coisa assim com o corpo. Tu precisa relaxar para ver que tu estava tenso, senão tu não percebe que tu estava tenso, né? Quantas vezes as pessoas tocam aqui, ah, meu Deus, como tá dolorido aqui, caramba, não tinha nem percebido, né? Assim é a mesma coisa com a mente. A gente tem que parar para ver, ah, meu Deus, como a minha mente está maluca e agitada. Se tu não parar, tu não percebe. Então, essas histórias que ficam sem cessar, sem cessar, sem cessar, sem cessar, sem cessar o dia inteiro na nossa cabeça. Muitas delas não servem para absolutamente nada, não ajudam em nada, não resolve problema nenhum, é só mimimi, tagarelice. Esse circo tem que parar, meu Deus do céu. É muita doideira essa mente. Então, se tu não para analisar, para observar se essas histórias que estão rodando na tua cabeça, elas têm fundamento, elas têm realidade, elas têm base de realidade, ou é só uma doideira da nossa cabeça, tu não consegue discernir o que é real, o que é ilusão. Que o automático é comprar ilusões o tempo inteiro. Esse é o automático da vida. Se tu não parar para observar, tu não rompe com o automatismo, tu não rompe a linearidade da mente. Eita lasqueira. Segue o baile. Então, o que é real, o que é só projeção, medo, ego, condicionamento. Então, tudo isso que eu estava comentando, né? Então, discernir o que é real. Peraí, pô, mas peraí, quantas vezes eu já me dei conta e falei assim para mim mesmo, meu Deus, Otávio, por que que tu tá pensando essa doideira? Não tem fundamento. Aí quando tu percebe isso, tu para de perder tempo com ilusão, com bobagem, com doideira da cabeça. Muito bem. Então, essa pergunta é boa. Quem está falando dentro de mim agora, o ego ou a consciência? Tem uma pegadinha nessa pergunta também. A gente já falou um pouquinho disso em outros encontros, sobre intuição, né? Que é essa comunicação entre mente e consciência, né? E emoção, a comunicação entre mente e corpo. Mas quem está falando dentro de mim, o ego ou a consciência? Em última instância, consciência não fala. Consciência é silêncio observador. Vê aí, agora, não tem um silêncio observador aí na tua experiência? E por mais que a tua mente pense, por mais que teu corpo sinta, por mais que tu te expresse, que nem eu estou me expressando agora, esse silêncio observador permanece aí e aqui, testemunhando. Não é verdade, não estou maluco. Todo mundo vê isso, né? Me ajude.
Então a consciência observa. O ego, a estrutura do ego é o que acontece, desacontece, vem, vai, muda, transforma. O ponto é quando o ego está falando e a consciência testemunha, então a gente cria um espaço. Então, essa fala do ego que surge, ela vem com uma fala mais alinhada com a verdade. Então, ela tem uma qualidade construtiva, positiva, porque a consciência está sempre operando para o bem comum. A consciência na gente, ela nunca está voltada para o nosso eu pessoal. Ela sempre pensa no bem comum, ela compartilha, é o bem comum, converge, né? A consciência sempre converge para algo que é o bem comum. Não tem preocupação com eu, comigo mesmo. E o ponto de atenção aqui no discernimento é que o discernimento verdadeiro não é análise mental, é uma clareza que nasce do silêncio, não do argumento. Então, o discernimento não é um julgamento de certo ou errado. Vê bem, isso é interessante. O discernimento não é um julgamento de está certo, está errado, isso deve, não deve, gosto, não gosto, quero, não quero, e todas essas polaridades, né? Então, não tem um julgamento aqui, tem uma clareza. É a clareza da própria observação. Então, quando vem essa clareza, esse glimpse, né, essa luz de consciência, que é é o dar-se conta, né? Aquele dar-se conta, tu te dá conta, ali tem esse momento de clareza, ali tem consciência. E daí tu vê o que que era ilusão. E aí, quando tu vê que é ilusão, tu tem a oportunidade de descartar a ilusão. Se tu não vê a ilusão, tu tá dentro dela, certo? Muito bem. E por último, temos a devoção, o Bhakti Yoga. Então, quando a mente percebe que não pode controlar tudo e nem entender tudo, o coração se abre. Então, esse é o lugar da rendição, né? Rendição ao divino. Então, é aqueles momentos da vida, sabe, onde tu passa por uma série de frustrações, dá tudo errado, às vezes nas crises, né, do despertar, tem momentos assim bem difíceis, onde tudo colapsa, né? Os castelos de areia, tudo começa a ruir. E tem um momento que inevitavelmente nesse processo tu vai chegar e dizer: "Ah, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, eu tô perdido, não sei o que fazer, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu me entrego. Já tentei de tudo, nada dá certo, nada funciona, nada melhora." E aí, nessa hora, devoção. É aquela hora que o ateu diz: Meu Deus, me ajuda. Essa abertura do coração, né? Para o mistério. É um mistério. Por que que é um mistério, né? Por que que Deus não é um mistério? Por que a consciência é um mistério? Que ela não pode ser vista. É subjetiva, não pode ser vista. Porque é ela que tudo vê. E aí surge a entrega amorosa. Tem algo aí maior sustentando tudo e eu não preciso carregar tudo sozinho. Ah, Deus é fiel, vai estar contigo nessas horas mais sombrias da tua vida. Nesse momento que tu te entregar, Deus vai estar lá para te pegar no colo.
porque ela é a única coisa que não te abandona, porque consciência é a única constante. Pode ruir tudo na tua vida, né? Tudo, tudo, tudo. E aí tu chega no teu cerne, no teu ser essencial, que está em unidade com consciência, com Deus. E aqui, às vezes, por um momento de entrega, de real entrega, em um segundo, um despertar acontece. E às vezes as pessoas têm experiências incríveis nesses momentos mais difíceis. Tem um glimpse, né? Uma luz, uma coisa assim que representa justamente esse retorno, né? Depois do ápice do caos, pum, Big Bang novamente, né? E renasce algo, renasce uma ressignificação do teu senso de eu, é aqueles momentos na tua vida que tu sente que teve algo que mudou em ti, algo mudou, algo mudou. Não sou mais o mesmo que eu era antes, né? Teve um salto quântico ali, né? Então, muitas vezes vem desses momentos de entrega. A, a devoção dissolve o último orgulho sutil, achar que tudo depende de mim. O mundo só vai girar se eu estiver dando conta das minhas coisas, né? Quem é muito controlador tem isso, né? Se eu não estiver controlando, o que que vai ser desse rapaz? O que que vai ser desse homem? O que que vai ser dessa mulher? O que vai ser dessa menina? Mais ou menos isso, né? Hum. Então, a devoção é esse lugar onde eu tô no colo de Deus, entendeu? Eu tô no colo, não sou mais eu que tô caminhando. É, aqui tem um descanso. Ah, tem um alívio, né? E o ponto de atenção é: a devoção não é idolatria, nem infantilização. É confiança viva no mistério. Então, a gente vê muito, né, esse lugar de devoção com esse lugar de oferendas, né, de rituais, né, idolatrando, né, assim, alguma entidade ou alguma situação, sei lá o quê. Então, aqui esse lugar de devoção no despertar contemporâneo, né, conectando com o tema do nosso encontro aí, é essa confiança nessa inteligência maior que, no final das contas, é amor, entende? Isso é um mistério. A gente não consegue solucionar esse mistério. Então, a gente se entrega a isso, né? A gente se entrega a isso e solta o controle, solta as rédeas, desata esse nó, né? Solta, 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 solta a mochila. Esses dias eu vi um vídeo de um cara realizado assim, ele falando assim que, que tipo, ele não tinha mais trabalho na vida, porque ele já entregou tudo a Deus. E agora é trabalho de Deus dar conta das coisas da vida dele. Tipo assim, é um trabalho de Deus, eu não sou eu que sou responsável pela minha vida. É Deus que é trabalho dele, entendeu? Ele que faz as coisas acontecer. Eu não estou no comando. É essa entrega, né? E essa confiança plena nessa inteligência da vida. Que é um caminho também que não é moleza, demanda um desapego muito grande, né? Muito bem.
E aí, por último, nós temos os frutos, né, dessa jornada. Então, ao trabalhar esses quatro caminhos, autoconhecimento, né, autoconhecimento, ação com desapego, discernimento e devoção, né? Então, nós chegamos aí na equanimidade, o fruto maduro da jornada, esse lugar de equilíbrio, né? Onde a gente encontra paz sem oposição, serenidade sem fuga. Então, eu tirei a armadura, né? Eu tirei minha armadura e eu não estou em conflito com nada nem ninguém. Eu não estou dentro do reino das polaridades. Né? E serenidade sem fuga. Sim, eu estou tranquilo, estou em paz. Mas o que a vida me apresentar, eu estou conectado com o momento presente, eu estou conectado com essa consciência. Logo daqui surge a inteligência maior para eu lidar com qualquer situação que a vida me apresentar. Então eu não estou fugindo das coisas. Eu estou pronto para tudo, presente para tudo. Centramento. Então, manter o centro diante das alegrias e dores, sem endurecer nem fugir. Então, o centro é o cerne do teu ser, né? Aqui tem alegria? Tem, mas a alegria é passageira. Tem dor? Tem, mas a dor é passageira. O que que permanece? Eu. Então, logo, isso é o centro. O eu sou, eu existo aqui, eu existo. Esse é o centro. Então, eu mantenho a minha atenção conectada com isso. Então, tem alegria? Tem. Ela vem e vai, eu não sou ela. Tem dor? Tem. Ela vem e vai, eu não sou a dor. Esse saber é libertador. E endurecer sem fugir. Sem endurecer nem fugir. Então, sem muita rigidez, né? Posso experimentar alegria? Posso. Eu sei que não sou ela, mas eu posso. Posso experimentar a dor? Posso. Posso sofrer a dor profundamente? Posso. Se eu viver ela 100%, logo ela passa. Se eu ficar tentando evitar ela, aquilo vai, 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 até tu soltar. Até tu experimentar ela 100%. Entende? Posso experimentar tudo, desde que eu saiba qual é o meu centro. Muito bem. E paz, 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 paz. Uma musiquinha que eu fiz sobre paz logo no início da minha jornada lá. Dizia assim, no início da música, dizia assim: paz, aonde está você, se não na quietude deste instante? Paz, eu vi aqui te ver, mas agora vejo que não está distante. A paz profunda de quem já não rejeita nem agarra nada, nem dor, nem prazer, nem sucesso, nem fracasso. Aqui o buscador já não está mais buscando, está simplesmente sendo em paz com tudo. Sem apego, sem desejo, sem medo. É sucesso agora? Beleza. É fracasso agora? Tá beleza também. Quer maior liberdade que isso? Muito bem. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Ah, hoje tá bom. Pergunta para partilha. Anota aí. Pergunta para partilha. Qual desses. É quatro caminhos. Está escrito errado ali. Qual desses quatro caminhos você sente mais vivo hoje na sua jornada?
Qual desses quatro caminhos hoje tu sente que está mais presente? Do autoconhecimento, esse de reconhecer quem somos além da mente, ação com desapego, agir no mundo sem nos perder nos resultados, o discernimento, que é ver o real além das aparências, ou a devoção, abrir o coração ao mistério maior que nos atravessa. Então, dá uma pensada aí, vê qual é o caminho que tu mais tem sentido presente na tua jornada hoje em dia e qual você sente que pede mais espaço para florescer. Qual tu sente que pede passagem, digamos assim. Bem, a meu comentar aqui, para dar um start aqui na partilha, se quiser comentar. Assim, eu vejo que para mim, hum, os caminhos que eu mais segui foi do autoconhecimento e do discernimento. Então, eu vejo que inicialmente foi bastante do autoconhecimento, que é essa busca por domar a mente, né? Depois, esse encontro com a verdade, né, trouxe bastante essa questão do discernimento, esse lugar de começar a perceber as loucuras da mente e aí ir descartando o que é ilusório, né? Ah, a devoção nunca foi um caminho que me chamou muito, assim, naturalmente é difícil, assim, essa devoção tradicional que a gente vê, né? Eu nunca tive muito. Sinto que tô começando a aprender um pouquinho desse caminho, o que é muito bonito, desse lugar, né, de rendição e entrega, né? Nos últimos anos, fiz, fiz algumas vezes isso intencionalmente, né? E outras a vida trouxe situações onde eu tive que entregar, né? Tive que me render. E o caminho do desapego ainda é um, acho que eu tenho um bom aprendizado com isso ainda. Consigo dar uns passos assim nesse lugar, de forma consciente muitas vezes, mas para a maestria desse caminho, eu acho que tem um bom trabalho pela frente. Muito bem. Então tá aberto aí quem quiser partilhar aí a sua jornada, olhando aí para os caminhos. Beleza. Foi muito bom. Muito legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prática que eu preparei aqui. Tá, tá bom de tempo. Fazer uma prática breve. Uma prática breve. Prática guiada. É isso aí. Então, vou pedir aí, se vocês puderem, encontrar aí um lugar para que tu possa te acomodar, um pouquinho o corpo. 5 minutinhos de prática, tá? Rapidinho. Só para a gente é, incorporar um pouco melhor esses caminhos dentro aí da gente, dentro de uma experiência vivencial, né? Não só intelectual. Então, acomoda o corpo, respira fundo aí uma, duas vezes, pode fechar os olhos, deixa o corpo ir se acalmando, vem trazendo a tua atenção
para a simplicidade do momento presente, momento comum, simples. Apenas deixa esse momento ser como ele é. Não tenta mudar nada. Solta toda a necessidade de se ajeitar, de se mexer, de decidir alguma coisa. Não faz nada, absolutamente nada nesse instante. Só solta. Solta todo o fazer. E toma consciência de que nesse instante tu está consciente. Observa que existe um lugar de pura observação aí, na tua experiência, exatamente agora. Nota como existe aí a consciência de estar consciente. Nota que essa consciência, ela não está presa nos pensamentos, porque os pensamentos vêm e vão. Essa consciência é intocada pelos pensamentos. Não importa se tu está pensando algo bom, se tu está pensando algo ruim, consciência apenas testemunha. Então, essa dimensão consciência é o que há de mais íntimo, mais profundo em ti. Logo, todos os pensamentos, todas as emoções, todas as sensações, o corpo e as identidades que tu usa para operar no mundo, tudo isso são testemunhados por essa observação consciente. Aqui tu te conhece como consciência. Não tem forma, não tem nome, é uma observação neutra, impessoal. O corpo continua aí, as sensações continuam aí, a respiração continua acontecendo. Mas nota como a respiração acontece naturalmente, sem esforço. Tem uma inteligência do próprio corpo que faz a respiração. Tu não está controlando. Tu está apenas observando. Agora leva a tua atenção para a tua tela mental.
pode ter muitas informações aí, ou ela pode estar em branco, vazia. Independente da situação, essa observação permanece aí, testemunhando o vazio da mente ou o ruído da mente. Daqui o pensamento pode ser observado, pode ser visto no momento que ele surge. E se ele não for real, pode ser descartado. Agora leva a tua atenção para o teu coração e com a tua própria presença consciente, vai fazendo o teu coração expandir em energia. A cada batida, como se essa energia começasse a transbordar para fora do teu corpo. Uma energia amorosa. E com esse amor em direção a si mesmo, em direção ao todo, em direção à própria fonte, tu te rende, tu te entrega para esse momento exatamente como ele é. Entrega o teu futuro e permite que a tua vida seja guiada por esse amor. E eis aí o teu centro, teu ponto de equilíbrio, de onde tu pode olhar para a vida, para ti mesmo, com os olhos do amor, com o coração em paz, com a mente livre. Toma uma respiração profunda. Devagarinho vai mexendo as mãos, os pés, braços. Se sentir vontade de se alongar, de se espreguiçar. Muito bem. Todo mundo bem? Beleza, show. Bom, né? Quando tu entra, é uma beleza. Se dar uma pausa, né?
Ah, coisa boa. A carinha da Mônica. É que depois assim eu fiquei pensando que o Otávio fez um exercício para trabalhar a rendição, porque eu fiquei assim, tão, sabe assim, achei que era um trabalho para trabalhar, era uma atividade para trabalhar a rendição, porque eu fiquei tão rendida. Rendida. Show. E não sei, incrível, porque aqui na minha casa o povo está escutando futebol e olha, Otávio, eu não sei como, assim, a- nem, porque até há pouco tempo tava um puta que pariu aqui, mas do time, mas eu consegui, sabe, assim, nossa, foi bom demais. Esqueceu do mundo. Esqueci dos gritos lá da sala. Show. Essa rendição é uma qualidade da energia yin, feminino, né? O feminino, a energia yin na gente é essa entrega total, né? Essa rendição, né? A gente precisa. E o yang é o movimento para fora, né? Movimento. E o yin para dentro, interiorização, rendição. A gente precisa de ambos, a gente precisa estar equilibrado essas duas energias, né? Sociedade moderna, yang, 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 né? Só yang. E aí, né, tem colapso mundial aí de problemas de doenças mentais, né? Muito bem. Espaço aberto aí para a gente trocar ideia, conversar, tem uns minutinhos ainda. Cipriano que chegou aí, conhecendo o grupo, Juliana também, né? Eu acho que tu não participou antes, né, Juliana? Foi bom, diz o Cipriano. Fez sentido aí. Ah, tu veio, participou um pouquinho, né, no outro, né, no último. A Simone já veio em vários, tá com... Ah, Juliana, né, a primeira vez, muito bom, tá? Show. Fez sentido aí na tua jornada, tudo que a gente conversou? Curioso para interagir aí com o pessoal que chega novo aí no grupo. Sim, eu também sempre fui muito tímido. O Despertar me ajudou bastante com esse troço de timidez, assim. Porque, na verdade, timidez é orgulho, né? Quando você me dá conta. Porque o extrovertido é aquele que deseja a atenção. O introvertido é aquele que tem medo da atenção dos outros. Então, tá aqui as duas forças do ego, né? Desejo, eu quero a atenção de todo mundo, eu extrovertido. O introvertido é eu não quero a atenção de ninguém, eu não quero ser o centro de atenção de ninguém. Eu tenho medo, medo e desejo, né? Mas não é para ninguém ficar mais tímido agora. Eu, eu sempre falo muito, hoje aqui tá, não tem condição. Se eu abrir o microfone, vai ser um horror isso aqui. Mas a gente não, eu não estou ouvindo nada de barulho. Mas você estava ouvindo no início. Não? Tem um isolamento acústico aí, galáctico, quântico, interestelar. É que eu sempre falo demais, hoje eu não vou falar, não. Ah, o espaço está aberto, gente. Enquanto ninguém quiser fazer pergunta, eu fico aqui falando bobeira aqui. Vou até ver se tem pergunta.
Agora, Otávio, uma pergunta. Você botou os quatro, digamos, os quatro caminhos, né? Ah, Aí você perguntou depois o que que a gente sentia, se fez aquelas duas perguntas, né? uhum. Que, Os caminhos que mais. que mais porque, na verdade, eu não consigo ver. Eu me vejo, às vezes, no autoconhecimento, eu acho que eu fiz tanto trabalho contigo que um pouco já não vejo tantas coisas ainda, mas, por exemplo, Uhum, eu consigo ver muitas coisas que eu tenho ainda relacionadas ao apego, que às vezes me movem pelo medo, de futuro, essas coisas assim, nesse sentido. É, o discernimento, essa coisa também que, né, o que é real, o que não é, né, que é só uma projeção, eu também vejo isso. Então, assim, é, eu vejo às vezes o que eu tenho um pouquinho, um pouco, uhum, sabe, assim, se você falar no autoconhecimento, eu acho que assim, que eu já não me identifico, mas eu já não me identifico, mas às vezes eu não consigo desapegar. uhum, Entendeu o que eu quero dizer? Então, acho que o desapego, para mim, é uma coisa ainda que eu tenho que trabalhar, uhum, mas eu vejo ela junto. O desapego, para mim, sempre quando eu penso, eu vou para a devoção, eu quero ir para a devoção, mas não a devoção no sentido de estar só o amor, sabe como? O sim, coração está totalmente aberto, sim, tem justamente esse apego com o futuro, com que seja entregar, entregar, sabe? aham. Eu desejo muito isso. Entregar, entregar, entregar. Bom, tu E acabou de experimentar isso por não, alguns por isso, segundinhos. por isso que eu te falei, foi bom demais, porque bateu Uhum. tudo. Aí, já meu desejo, tira ele de lá, bota ele para lá. Não, sério. Não, mas é muito bom quando você olha, né? Assim, você tem a consciência de que observa, né? O que, naquele momento, como você está. Como você está percebendo, mas você consegue descolar. Isso é muito bom, Descolar. né? Descolar é muito bom. Então, Isso. vamos lá, eu anotei tudo que você falou, porque eu achei que eu gosto de reler às vezes. Eu não vejo vídeo, mas eu gosto de reler. Eu sou muito. Eu preciso da leitura, assim, sabe? Sim. Apesar que você sempre manda os vídeos depois, que a gente pode ler de novo, né? Mas, não sei, achei assim, é sempre muito profundo aqui. Tem tanta coisa que vem, Ah, tantos. Ah, não sei, é bom demais. Eu não sei, hoje eu tô assim, não quero falar muito, não. Já falei. show, show. Não, obrigado, Mônica. Muito legal aí trazer tua fala aí. E tu fica evidente assim que é difícil de falar sobre isso, né? Às vezes a gente tenta e não encontra palavras para. Falta palavras para traduzir. Não tenho, você tem, mas eu não tenho as palavras. Não consigo. Eu acho que é por isso que eu anoto, para ver se em algum momento elas vão sair. Sim, é difícil mesmo. É, como eu falei, é tentar traduzir o intraduzível, né? Tipo, não é impossível, mas a gente gosta. A gente gosta de fazer isso. Isso daí, esse momento de rendição, né? Então, tu percebe, logo tu sai da prática, né? A prática que a gente fez, tu sai com um estado de presença muito grande, né? Tu sai com totalmente ancorada, né? Entregue, tem uma paz, né? Quando começou a falar, foi nítido assim, eu tô tão rendida, né? Tua fala tava assim, tão rendida, tipo assim, tão rendida. Tem uma paz muito profunda ali, né? Tem um relaxamento, uma paz, uma serenidade, e tem uma amorosidade natural que tá ali, né? Então são tudo qualidades desse lugar de consciência. Agora, tu imagina esse estado que tu experimentou de rendição, tá, tá, tá.
estando disponível para ti o momento que tu quiser acessar, ou o momento que a vida te demandar e tu poder conscientemente ir para esse lugar e experimentar esse repouso, né, no colo de Deus. Então, quanto mais tu exercita esse caminho conscientemente, quando a vida te demanda, tu conscientemente exercita. Rendição, entrega e devoção. Eu não sei nada. Deus está contigo. Bola contigo. Passa a bola para Deus e solta o controle, solta tudo. E confia de que as coisas vão se desenrolar sem que tu precise interferir. Tá? Esse é o exercício, entendeu? O exercício do caminho. E aí tu vai ver esse estado bonito, lindo, gostoso, delicioso de estar nesse estado de rendição. Está disponível no instantâneo. E tu pode experimentar isso. 5 segundos, 10 segundos. Grátis. Grátis, exatamente, grátis. É grátis, gente. Mas daqui a pouco talvez as farmácias vão começar a vender, né? Melhor não, melhor já estar habituado, senão vai ser muito sedutor comprar uma cápsulazinha de rendição. Mas eu gostei muito também que você falou essa coisa assim de quer viver alegria, vive, quer viver tudo você pode, tudo. É, Tristeza, sofrimento, né? E aí eu fico pensando também, porque às vezes é assim aquela coisa, né? Evita, né? Evita o sofrimento, evita a dor. Não, chora a dor, vive a dor, né? Eu achei muito interessante, porque eu acho que também é uma rendição, né? é, tem. Se é isso que está vindo, rendição ao que está vindo. Tem uma tristeza profunda aqui, eu vou chorar tudo que eu tiver que chorar. Tem uma raiva aqui, claro, não vou bater em ninguém, não vou, né, jogar em ninguém essa raiva, mas vou deixar o meu corpo experimentar aquilo. A rendição ao que é. É bonito. É, e que você falou também, quando você não está colado, né? Não está colado, e você observa, cria-se um espaço. É nesse espaço que você atua de uma forma diferente, acaba atuando não colado no ego, no movimento do ego, mas você cria uma distância, né? E aí as Uhum. coisas acontecem de uma maneira melhor. Eu sinto isso às vezes, quando eu É, consigo, eu sinto. É muito legal isso. sim, Eu não sim, expliquei direito, mas você entendeu, né? sim, entendi. Não, não, explicou sim, falou certinho. É esse lugar de não estar colado, né? Não estar identificado. Então, eu sei que eu não sou isso, né? Eu não sou esse papel, eu não sou essa identidade aqui, né? E aí, muitas vezes eu falo, né? Eu estou fazendo minhas mentorias aqui, eu digo, aqui eu estou operando com o papel do facilitador. Então, aqui também, com vocês aqui, tem uma identidade minha operando aqui, identidade facilitadora aqui do encontro. Então, a gente tem identidade com tudo que a gente se relaciona no mundo. Pode, isso aí. Um parentezinho da Alessandra ali, o comentário. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas aí, é, então, sabendo que eu não sou essa identidade, eu consigo observar as reações dessa identidade.
Então, alguém fala uma coisa lá e eu percebo, opa, peraí, teve um desconforto que surgiu aqui em mim. Esse desconforto aqui é dessa minha identidade. Tá, mas peraí, esse desconforto ajuda agora? É útil para alguma coisa? Não, então calma, não faz nada, então deixa ele passar. Se ele for útil, ok, usa o desconforto, né, para fazer algo que tu sinta que seja importante e verdadeiro naquele momento. Agora, se aquele desconforto não vai ajudar, só vai atrapalhar a situação, calma, não segue ele impulsivamente. Então, quando tu tá desidentificado, tu tem essa oportunidade de segurar a impulsividade. Do contrário, identificado com o desconforto, com a identidade, é bateu, levou, né? É automático daí. Show. Bem, a Alessandra perguntou ali, pode acolher a dor, conversar com a dor? Dá para entender? Sim, pode, claro. Pode dar um nome bonitinho, botar uma peruquinha nela, né, conversar com ela, né, faz uma amizade. Ela tinha muito familiar, né? Faz muito tempo que ela tá aí, então, tal, conversa com ela amorosamente, né? Acolhe ela amorosamente, né? Diga, ok, eu entendo que tu só quer ser vista, tu só precisa ser vista e acolhida, né? É isso que a dor quer, né? A gente tende a fugir dela e ela fica, não, peraí, não foge, vem cá, eu quero, eu quero só a luz da tua atenção, a luz da tua consciência. É isso que eu preciso. Daí, enquanto tu foge, ela vai atrás de ti. É assim a história da nossa vida. Daí, quando tu volta para ela e olha ela de frente, ou seja, coloca a luz nela, e diz: Vem até mim, meu filho. Daí a dor vem. Ela, deixa eu te contar tudo que eu tenho para te contar. Daí tu vai ser um espaço. Tu vai ser o espaço onde a dor vem, se expressa, se manifesta, mas tu permanece intacto. Tu, consciência, permanece intacto, inalterado, imaculado pela dor. Mas se tu te identifica, pronto. Aí a cacaca tá feita. Aí tá, daí você se conhece essa história. Bem mais leve pensar assim, né, Cipriano? Também acho, cara. Também acho. Bem mais leve. Com esse lugar de fugir da dor, né? É uma treta danada. A gente faz um monte de coisa para tentar não sentir dor, né? Não experimentar. Mas eu digo assim, esse lugar de consciência, ela nos permite uma muito maior resiliência. Resiliência às situações difíceis, resiliência à dor, resiliência ao sofrimento. Justamente por em função da desidentificação. Sim. A Juliana disse, o desapego no resultado ainda é difícil às vezes. Sim, para mim também. Nem sempre, mas diversas vezes, sim. Mas imagina dar uma topada no pé e não poder se permitir sentir raiva. É, exatamente. Sabe aquele lugar, às vezes, quando a gente dá uma topada e tu tá num ambiente público, assim, que tu não pode expressar aquela dor e aquela raiva que te dá, e tu tem que engolir aquilo tudo. É mais ou menos isso. A gente faz sutilmente muitas coisas, né? Fala, Mônica. Não, eu só vou precisar sair hoje mais cedo agora, porque é Não, mas aniversário. agora terminou já. Ah, já? 9h30. Tá bom, então.
Foi maravilhoso, tá? Como sempre. Beijo. Falou, querido. Gol do time. Tchau, valeu, Mônica. Obrigado aí pela tua presença. Só vou encerrar aqui com a turma. Então, muito bem, gente boa. Ó, o Luiz chegou aí depois. Boa noite aí, Luiz. Pegou o finalzinho. Então, vamos encerrando aí o nosso bate-papo de hoje. Obrigado aí quem esteve presente, Alessandra, Marilena, Juliana, Cipriano já foi, Simone. Alô, Luiz. Beijo. Até a próxima, gente. Valeu.